Bom, vamos iniciar com o nosso tema. Eu vou compartilhar aqui a tela. E é um tema que é muito interessante. É um assunto que aquele que não conhece, mas que pretende ingressar no espiritismo ou permanecer no espiritismo, precisa saber, que é o movimento espírita. O que é esse movimento espírita e qual a diferença dele para o espiritismo? E aí a gente já começa com essas duas figuras ilustres. À esquerda temos Kardec, à direita, Chico Xavier. Foram os mais conhecidos? Acho que sim, não tem dúvida. Acho não tem dúvida alguma, né? Kardec veio no século XIX, ele nasceu em 1804, e Chico Xavier veio no século XX, nascido em 1910. Sem dúvida alguma, foram os mais conhecidos participantes que expressaram muito bem não só o movimento espírita, como a própria doutrina espírita. Agora, seriam eles a encarnação do mesmo espírito? Aqui a coisa já complica. Há conflitos e discordâncias. Uma corrente defende que sim, outra defende que não. Então, como fazemos quando nos deparamos com contradições, com conflitos? Estudem, comparem, aprofundem-se. O conhecimento da verdade tem este preço. Quem nos disse isso foi o Espírito de Verdade, lá no Livro dos Médiuns, parágrafo 301. Temos uma grandeza nessa afirmativa do Espírito da Verdade. E como abordar esses conflitos? Emmanuel, nesse livro, Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, nos diz o seguinte: orador, cultivarás a verdade. Conheça o assunto, porque o conhecimento é uma capacidade adquirida ao longo do tempo. A informação vai levar ao aprendizado, que acaba mudando a nossa percepção de mundo. Separe doutrina de opinião. Esse é um grande problema, porque não somos infalíveis, estamos no caminho do progresso. Diferencie espiritismo de movimento espírita. Aqui é o ponto fundamental que veremos mais à frente exatamente o que é um. A congruência desses dois pontos é o nosso objetivo. Esclareça sem confundir. Devemos passar aquilo que já compreendemos de uma forma clara, de uma forma objetiva, como são os próprios textos da codificação. A partir daqui, veremos um pequeno esboço. Os espíritas se comunicam por muitos meios, por exemplo, periódicos, jornais, sites, revistas, filmes educativos, fazem campanhas, aí um exemplo da campanha do aborto. A FEB este ano, em abril, inclusive, fez uma campanha sobre a vida, denominada A Vida Ensina, o Espiritismo Explica. Emissoras espíritas que cresceram muito, a comunicação social se expandiu, aí o nosso próprio canal aqui do YouTube, da TV Cefac, como um exemplo. As lives que se tornaram essenciais nessa pandemia, né, ganharam muita força. Os espíritas comparecem à Bienal de Livro, por exemplo, aí estandes no Rio, São Paulo, Brasília, que são montados para exposição e venda dos livros espíritas. Fazem eventos como palestras, seminários, cursos internacionais. Aí, exemplos de 2 eventos, 150 anos de comemoração do Livro dos Espíritos, foi feito um evento lá na Câmara dos Deputados, encontros mundiais, esse aí na ONU, no ano 2000, 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, um evento em São Paulo que contou com a presença de Divaldo Franco. Essas datas comemorativas, inclusive, figuraram em selos
emitidos pelos Correios, congressos mundiais, vários congressos em diversas partes do mundo, inclusive o deste ano está para acontecer, será em outubro, em Portugal, no formato online, com o tema Transição Planetária, Desafios e Soluções, e o próximo está marcado para outubro de 2022, na França, com o tema Reforma Íntima, Transformação Interior. Hospitais espíritas, e aí são tantos que recebem essa denominação, que passamos uma lista de forma rápida, mas é só olhar na internet que dá para ver cada um deles. Da mesma forma, as teses de doutorado e mestrado, com temas relacionados à doutrina, ao espiritismo, estão no site da FEB. Fazem obras assistenciais, e são muitas as obras, como abrigos. Os espíritas têm comemorações, e aqui nós destacamos uma muito especial para a nossa casa, que foi a comemoração dos 50 anos de fundação do Cefac, que ocorreu em 2013, e contou com o lançamento desses dois livros, Legado de Amor e Histórico do Cefac. Aqui temos também a comemoração dos 50 anos da Escola de Estudos Espíritas, que foi lá em 2016. Aí os estudos, inclusive estudos desenvolvidos pela casa, o Cefac adota um estudo metódico, enquanto a FEB adota um estudo sistematizado. O Cefac, inclusive, começou esse estudo 17 anos antes da FEB, e o estudo ele é tão importante para a nossa casa que ele consta no artigo 1º do nosso Estatuto Social como um objetivo fundamental da nossa organização. As comemorações sobre os 55 anos da mocidade, fundada em 1964, comemorações relacionadas aos 40 anos de lançamento dessa obra belíssima, Universo e Vida, psicografia de Hernani Santana pelo Espírito Áureo. Contou também, na época, com a publicação, o lançamento desse livreto, que foi elaborado pelo Paulo Afonso da Silva, um trabalhador valoroso da casa, a quem prestamos os nossos agradecimentos. Ele foi, inclusive, instrutor deste curso do IED por muito tempo, e foi quem elaborou, organizou o Legado de Amor, que é composto, esse livro, Legado de Amor, com as orientações gravadas dos mentores da nossa casa durante muitos anos aqui no Cefac. E por falar em agradecimentos, não podemos deixar de agradecer a este casal, o Dr. Gilson, que foi o fundador do Cefac, e a dona Edith, a primeira presidente da nossa casa. Cumpriram muito bem a sua missão e ambos já estão na pátria espiritual. Divulgamos tudo aquilo que fazemos, e agora o nosso site está com uma cara nova, uma nova aparência, novas funcionalidades. O Edilson acabou de apresentar alguma delas aí para vocês, e sempre com conteúdo riquíssimo e atualizado. O Cefac também colaborou com a ciência. Olha só que interessante. Foi feita uma pesquisa sobre imunologia das emoções pelo Dr. Carlos Eduardo Tosta, da UNB. E essa pesquisa, ela tomou uma proporção tão grande que ela foi tema do Globo Repórter de março de 2006. Aí na imagem temos em destaque a nossa muito digna diretora da assistência espiritual, a Erli. O Dr. Tosta apresentou o seu projeto ao Cefac e trouxe nomes de alunos para receberem preces com regularidade. Um grupo de alunos recebiam essas preces feitas pelas trabalhadoras da casa e o outro não. E aí, passado algum tempo, coletava-se o sangue desses dois grupos para comparação. E olha só que interessante, comprovou-se que os alunos
que receberam as preces de forma regular apresentaram um aumento de estabilidade das células de defesa do organismo. Ou seja, o sistema imunológico ele foi afetado pela presença ou pela ausência das preces. Essa daí é uma das cenas da reportagem. As orações comprovadamente interferiram no sistema imunológico. E lembrando que não foi só o Cefac convidado para essa pesquisa, outras duas instituições de religiões diferentes também participaram da pesquisa. Aí, mais uma cena, no Globo Repórter, essas trabalhadoras foram designadas como rezadeiras. E quais foram os resultados? Bom, para o Dr. Tosta, essa pesquisa foi publicada em diversas revistas científicas e relacionada ao movimento espírita, dentro da casa foram criados os grupos de prece que funcionam até hoje. E esse resultado também serviu como subsídio e nos deu segurança para iniciarmos com essa fase de tratamento espiritual virtual, já que a casa precisou ser fechada em decorrência da pandemia. Mas, afinal, o que é espiritismo? Vamos ver aqui algumas informações. Na doutrina espírita, há cerimônias do tipo casamento, batismo, altares, imagens, andores, sacrifícios, rituais, pagamentos, uso de objetos como búzios, horóscopo, cristais, enfim, tudo isso que vocês estão vendo aí. Será que existe isso? Não, nada disso existe. Mas algumas pessoas, infelizmente, confundem as coisas e acham que uma ou outra aparece por aqui. Se não tem isso, o que é que tem? Aí, a FEB fez, há mais de 20 anos, ela publicou um folder. Na época, quem era o presidente era Nestor João Mazzotti, em cerca de 20 línguas, distribuídos para o mundo inteiro, folhetos que explicavam de forma objetiva o que era o espiritismo. É um folheto simples, do qual tiramos que doutrina ou espiritismo são os princípios e leis contidos nas obras básicas organizadas por Allan Kardec, que são 5. Movimento espírita, por sua vez, é o estudo, a prática e a divulgação desses princípios e leis. Essas atividades que envolvem o movimento espírita, elas podem ser realizadas por pessoas de forma isolada ou em conjunto, ou por instituições espíritas. Essa diferença aparentemente é simples, mas tem pessoas que confundem os dois. O movimento espírita é algo complexo, muito dinâmico, com conflitos e necessidade de ter, e por isso que temos a necessidade de termos essa diferenciação em mente. E que princípios e leis são esses que compõem a doutrina espírita? Bom, como princípios temos aí Deus, espírito, matéria, fluido universal. Como leis, um exemplo delas, a lei de comunicação com o mundo espiritual, que está lá no livro dos médiuns, as leis morais, por exemplo, os 10 mandamentos descritos lá no Velho Testamento, estão refletidos, estão contidos no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas só se estuda Kardec? Aí estão as 5 obras básicas: Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. De forma alguma. A literatura é vasta. E a abrangência do Espiritismo também
engloba todas as áreas do conhecimento, das atividades, do comportamento, todos os aspectos científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social, etc., com aplicações na política, na educação, psicologia, pesquisa científica, acabamos de ver o exemplo de uma, religiões, arte, história, vida, sexo, evolução, lei, justiça, paixões humanas, etc., etc. Uma infinidade. E essa literatura, ela é composta de obras mediúnicas e não mediúnicas. Ela é dividida em grupos, em 5 grandes grupos. Obras básicas de Allan Kardec, complementares, de divulgação, romance e poesia e periódicos. Já vimos as obras básicas. Então, as complementares têm esse nome porque não são as básicas, mas trazem essa classificação porque ampliam, desdobram, acrescentam, trazem novidades nos aspectos científico, filosófico e religioso. E aí, nesse sentido, inclusive, o próprio Kardec tem obras consideradas complementares. E aí são alguns exemplos. A prece, que é espiritismo. Kardec, na verdade, nos deixou 30 obras. Aí mais alguns exemplos delas. São complementares também, continuação de Kardec, as de Chico Xavier. E aí temos em destaque a série A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo espírito André Luiz. E, de novo, o presidente da FEB, Nestor João Mazzotti, cujo mandato foi de 2001 a 2013, ele já retornou à pátria espiritual em 2014, publicou essas obras em inglês, francês, alemão, japonês, italiano, e distribuiu aí mundo afora. Temos aí a coleção de Humberto de Campos, o livro mais conhecido é esse, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A coleção de Dona Ivone, do Amaral Pereira. Entre eles, o mais conhecido é Memórias de um Suicida. Psicografia de Hernani, Trindade Santana, já vimos Universo e Vida, que é o grande destaque. Interessante que essas obras complementares, elas podem ser divididas por tema. Por exemplo, essas 2 obras de Walter Barcelos têm como tema central sexo, mas aí as divisões. Mais uma obra com essa temática, Vida e Sexo, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. No nosso site, inclusive, há um link específico sobre essa temática. Ainda sobre as obras complementares por tema, temos aí livros na área de obsessão e psicologia de Manuel Filomeno de Miranda, de Divaldo Franco. Temos também, por tema, nas áreas de psicologia, filosofia espírita, evolução, educação, ciência, psicobiofísica, medicina, de novo evolução. Quanto às obras de divulgação, exemplo é essa, Doutrina Espírita para Principiantes. Com relação aos romances e poesias, temos aí como destaque o livro Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, composto de 259 poesias ditadas por 56 espíritos diferentes, brasileiros, portugueses, entre eles temos Casimiro Cunha, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Humberto de Campos. A primeira publicação saiu em 1932. Do outro lado, temos uma série de Emmanuel classificada como romance, que apresenta a história do cristianismo. O valor dessas obras é impressionante, e aí em destaque uma das mais belas, se não a mais bela, que é Paulo Estevam, todas psicografadas por Chico Xavier. Quanto aos periódicos, temos aí a Revista Espírita, que foi fundada e dirigida por Allan Kardec, que iniciou o movimento espírita. Depois do desencarne de Kardec, a revista continuou,
inclusive com vários periódicos. E aí temos exemplo de capas mais contemporâneas. No Brasil, temos o jornal Folha Espírita, que marcou uma época apresentando temas que estavam em discussão, como, por exemplo, a novela Alma Gêmea, que foi exibida pela Rede Globo, e o livro lançado pelo jornalista André Trigueiro, da Globo News, lançado em 2007. Tudo isso aqui foi uma pincelada muito rápida, mas já deu para ver a vastidão das opções. Então a gente se pergunta: o que devo ler, já que não faltam livros? Kardec, na Revista Espírita de maio de 1963, nos disse que no mundo invisível, como na Terra, não faltam escritores, mas os bons são raros. E aí, foi feita uma reflexão sobre esse tema, utilizando essa expressão que está contida numa carta enviada por Paulo aos Tessalonicenses. Examinai tudo. Kardec examina a forma e o fundo de livro ditado pelos espíritos. Então, como examinar? Pela médium senhorita Colligon. Estilo simples, claro, conciso, não enfático, sem palavras, inúteis ou vazias de sentido. Pensamentos profundos, de reprochável lógica. É bem a linguagem de um espírito elevado, e não esse estilo verboso dos espíritos que creem compensar o vazio das ideias com a abundância de palavras. E ela continua. Kardec continua. Cortar com a razão. No meio de coisas boas, está lá no Livro dos Médiuns, parágrafo 230, espíritos hipócritas insinuam afirmações mentirosas. Cortar sem piedade toda frase equívoca e só conservar o que a lógica aceita. O espírito, então, meus irmãos, acima de tudo, tem que usar a sua razão. Qual o médium perfeito? Perguntou Allan Kardec. E aí, um alerta aos médiuns. Mesmo a pessoa mais competente pode enganar-se. Tudo está em enganar-se o menos possível. Chico Xavier, inclusive, falava disso, apesar dele ser um grande exemplo, né? Um exemplo para todos nós, uma rocha. Precisamos prestar atenção a essa orientação, que ela pode ser aplicada aos escritores, psicógrafos e oradores. Na dúvida, abstente, o melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea, pelo espírito Erasto. Das mistificações. O papel dos espíritos não é de ensinar-lhes as coisas deste mundo, mas de guiá-los de modo seguro naquilo que lhes pode ser útil no outro mundo. A gente vive um mundo muito materialista e tem muita gente por aí que sai atrás de resposta, procurando, inclusive, pessoas que se auto-intitulam médiuns, para ter essas respostas materiais. E aí a pergunta que a gente faz é: que tipo de espírito se aproximará? Será que será um espírito superior? Certamente que não, né? Conflitos, exemplos de conflitos dentro do movimento espírita. E aí, para a gente analisar, precisamos relembrar o que vimos lá atrás, no começo da nossa conversa, aquela mensagem do Espírito de verdade. Estudem, comparem, aprofundem-se, conhecimento da verdade tem este preço. Obras contra o Espiritismo. Deve-se proibir a leitura? Olha, Kardec fala que proibir um livro é provar que se o teme.
O espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra si e proibir-lhes a leitura a seus adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. E às vezes proibir realmente não dá muito certo. Exemplo disso foi a questão do Alto de Barcelona, que queimaram o Livro dos Espíritos, uma remessa que Kardec havia mandado lá para aquela cidade, só despertou mais ainda o interesse dali dos cidadãos. Outro tipo de conflito, disciplina dentro do Centro Espírita. No site do Cefac temos esse tema também nesse link, reflexões. São as normas relacionadas a horário, vestimenta, comportamento, uso, por exemplo, de telefone celular. Essas normas, elas têm uma justificativa. Na revista O Reformador, número 1942, publicada em 1992, Dr. Bezerra de Menezes manda uma mensagem a Chico Xavier, a mensagem é psicografada pelo Chico, e nos alerta e nos informa sobre o ambiente do Centro Espírita. A mensagem é longa, ela está lá disponível na íntegra no nosso site, e aqui nós vamos dividi-las. Nessa primeira parte, vamos só fazer alguns destaques. Por exemplo, ela fala da questão da liberdade, da hora e do lugar, o deslocamento dos espíritos para os centros espíritas, como se dá, o que acontece. Muitos vão ali com o propósito de aprender, outros são levados para serem doutrinados e permanecerem no ambiente do centro espírita para prosseguirem no tratamento do seu reequilíbrio espiritual. E por esses motivos é que devemos observar o nosso comportamento, o nosso procedimento, em especial em relação às conversas e pensamentos. Essa segunda parte merece uma leitura na íntegra, e eu peço licença para fazê-la. Dessa forma, o centro espírita deve se transformar num verdadeiro santuário de respeito e de oração. Não se pode permitir, pois, em seu seio, festas, músicas de fundo não edificantes, peças teatrais, aplausos, conversação tumultuada e não construtiva, discussões violentas, homenagens humanas, comes e bebes, reuniões sem disciplina, rifas, leilões, comércios, brincadeiras, competições, ataques a outras religiões, enfim, tudo aquilo que não se concebe num hospital, junto a um leito de dor ou num santuário de oração. É necessário o mais digno procedimento no centro espírita, a fim de que Jesus não tenha que voltar para expulsar-nos dele, como procedeu com os mercadores do templo. Essa orientação, meus irmãos, nos dá segurança para aquilo que fazemos em nossa casa. Edilson também chamou a atenção para a questão do horário, o acompanhamento da prece, e aí dá para se ter uma ideia, né, dos motivos. A sua importância é tamanha que em nosso Estatuto Social, essa orientação geral está lá, no Estatuto Social, e tem sido especificada no regimento interno da nossa casa, que está ainda em fase de elaboração. Um outro problema relacionado aos conflitos diz respeito à necessidade de nos autoeducarmos com relação a sexo, álcool, alimentação. André Luiz, no livro Mencionais da Luz, por exemplo, chama atenção para o consumo da carne, né? Preparando ali a nossa mentalidade para, aos poucos, diminuir a ingestão desse tipo de alimento e, no futuro, até eliminá-lo. Mas isso no movimento espírita também é controvertido. André Luiz, inclusive, nesse mesmo livro, chama a atenção de que o desregramento nessa área pode causar um processo obsessivo chamado vampirismo.
Aí, outro ponto muito polêmico. Relacionamento do espírita e da casa espírita com esses 3 temas: política, carnaval e Natal. Também há um link lá no nosso site com as explicações bem detalhadas, bem minuciosas sobre cada um deles. Há hoje no espiritismo quem diga, inclusive, que há espiritismo de direita, de centro, de esquerda. Mas, para mais informações, a letra do Jefferson Passe, por incrível que pareça, gera também discussões. No nosso site também tem um link sobre magnetismo, um curso de passe. E aqui temos um exemplo desse conflito. Em novembro de 2017, Divaldo Franco fez uma palestra nos Estados Unidos sobre esse assunto, magnetismo. Pouquíssimo tempo depois, em janeiro de 2018, Jacob Mello simplesmente pegou cada palavra, cada item dessa palestra de Divaldo e rebateu um por um. Quem quiser também detalhes, tem lá no YouTube. Sobre a desobsessão coletiva, essa daí é uma carta que o seu Gilson fez, presidente da nossa casa, para o presidente da FEB. É uma cópia de uma anotação com esclarecimentos feitos para o médios da casa, depois que nossos representantes junto à FEDEF sofreram algumas acusações, alguns deboches, enfim. Esse tema também conta com link no site do Cefac. E em 2021, estamos comemorando 50 anos da prática da desobsessão coletiva dentro do Cefac, cujo fundador, Gilson de Mendonça Henriques, escreveu inclusive um livro a respeito. Diante dessa data comemorativa tão importante, dos 50 anos da corrente mento-eletromagnética da desobsessão coletiva, nós fazemos os nossos agradecimentos a esses 3 grandes espíritos, Eurípides Barçanufo, Jerônimo Candinho e ao Dr. Gilson, fundador da nossa casa. O próprio Kardec conheceu a corrente aplicada à desobsessão. Numa carta do presidente da Sociedade Espírita de Bordeaux, ele fala que é uma descarga fluídica feita sobre um obsedado por vários espíritas, por meio da cadeia magnética. Pode romper o laço fluídico que o liga ao obsessor e tornar-se para este último um remédio moral muito eficaz, provando-lhe a sua impotência. Kardec comentou que a corrente aplicada à desobsessão, a maneira por que procedem para o tratamento das obsessões é, ao mesmo tempo, notável e instrutível. E a melhor prova que essa maneira é boa é que dá resultado. Aí não tem o que falar, né? No nosso site também há um outro tema que dá muita discussão nesse link Reflexões, que é sobre o corpo fluídico de Jesus. São 4 aulas, foram baseadas nesses livros que estão aí em destaque. Mais um tema zona de conflito, que inclusive tem sido muito discutido nas lives. Os 50 anos ditos por Chico Xavier no programa Pinga Fogo, que foram completados no dia 20 de julho de 2009, 50 anos da chegada do homem à Lua. E correlacionado a essa data limite, está aí a questão da transição planetária. Ela já começou? E aí? Ela tem sido muito abordada. Isso é tema do movimento espírita, mas a doutrina espírita também fala disso. Um percentual da humanidade irá para um mundo de provas e expiações que está bem atrasado com relação à Terra. A Terra vai virar um mundo de regeneração. Um percentual dessa humanidade permanecerá nesse mundo de regeneração. Essa classificação dos mundos, ela está lá no capítulo 3 do Evangelho. E na Gênese, no capítulo 18,
No item Sinais dos Tempos, diz que a época atual é de transição. A época atual. A Gênese, ela foi publicada ainda no século XIX, em 1869. Então, já começou. Essa transformação, ela é toda moral e conforme as leis da natureza. A transição planetária, por sinal, será o tema da 13ª aula deste nosso curso aqui do IED, neste semestre. E o calendário, como o Edilson mostrou, está lá na área restrita, está lá no site, naquele banner que ele clicou do IED. Outra polêmica relacionada à 4ª edição do Céu e Inferno e à 5ª edição da Gênesis, se essas obras, se as traduções, né, dessas edições teriam sido revisadas por Allan Kardec. Mas a gente já viu muito conflito, vamos ver um consenso, né, para dar uma mudança aí de ares. Todos concordam pela prática do culto do Evangelho do Lar, que traz muitos benefícios. Bom, gostei, fiquei interessado, interessada. O que é que eu posso fazer? Vamos aqui a algumas sugestões? Olha aí, Artes. Essa é uma revista sobre arte espírita. Novelas com ideias espiritualistas, por sinal, essa versão da Viagem de 1994 acabou de ser reprisada novamente no canal Viva. Peças teatrais, aí alguns exemplos dessas peças teatrais com a temática espírita. Cinema, um grande destaque, o filme Nosso Lar, que teve um público muito grande. Mas o cinema conta não só com filmes espíritas propriamente dito, mas com temática espírita. E isso é importante porque faz as pessoas pensarem, ajuda as pessoas a pensarem no outro lado da existência, sair um pouco desse materialismo que a gente vive todos os dias. Vídeos para criança no site do Cefac. Temos vídeos incríveis para as crianças com essa temática do Evangelho segundo o Espiritismo. Entrevistas, divulgador, escritor, lembrando ali a Allan Kardec, são muitos, mas poucos são os bons. Divulgador de multimídia, ou pode ser um modelo de caridade e de profeta, como Chico Xavier. Aí temos publicações sobre Chico, foram feitas no mundo inteiro, homenagens ao seu centenário de nascimento, comemorado em 2010, feitas no Senado, na Câmara dos Deputados, na ONU. Os Correios fizeram selo comemorativo e também na televisão. Chico foi eleito o mineiro do século XX, uma votação feita na Rede Globo, e foi eleito numa votação feita no SBT, maior brasileiro de todos os tempos. Aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade. Quanto ao trabalho federativo, ele se resume ao estudo, à prática, à divulgação e à unificação, com base nesses princípios aí: fraternidade, solidariedade, liberdade, responsabilidade, igualdade, autonomia, simplicidade e clareza. Há um Conselho Espírita Nacional e associações. Tudo isso aqui é movimento espírita, não é doutrina. Conselho Espírita Internacional, constituído em 28 de novembro de 1992, 2012 contava com 35 países. E o Espiritismo, ele é uma doutrina, um movimento,
e tem um trabalho de unificação feito pela Federação Espírita Brasileira. Mas especificamente sobre a doutrina, o que ficamos sabendo sobre ela? Podem comentar aí no chat. Nada? Pouco? Ou muito? O que é que vocês acham? Na verdade, olha a setinha andando aí. Onde vai parar? Onde vai parar? Ahá! Na verdade, não sabemos nada, porque hoje nós não abrimos qualquer doutrina, qualquer livro da doutrina. Falamos apenas sobre o movimento espírita, já que o objetivo aqui do nosso encontro de hoje é diferenciar espiritismo de movimento espírita. Para encerrarmos, vamos ver alguma coisinha aqui de arte. Essa é uma poesia de Casimiro Cunha, que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida, ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-se em tua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos, meus irmãos.